E aí a gente também cai naquela questão, o que leva a pessoa a continuar no ciclo de violência, né? Mas nós temos que ter em mente, Jonathan e Jefferson, que isso vai muito além, são aspectos que a gente precisa trabalhar e entender, porque vai muito além da nossa capacidade de julgar, né? Porque o que acontece? São várias as formas, né? A Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de formas de violência, e algum dos tipos de forma de violência pode ser que a pessoa mais instruída, ela não aceita ser agredida fisicamente. Ela não aceita. Não aceito levar um tapa do meu marido, do meu companheiro, do meu namorado. No entanto, às vezes ela está sofrendo uma violência de outra forma. Uma Sim. violência psicológica, uma Não violência... tá nem percebendo, às vezes, né? Exatamente. E o que se comenta que muito se bate em cima? O ciclo da violência ele tem que ser entendido, os tipos de violência precisam ser esclarecidos para que a vítima se identifique se ela está ou não vivendo nesse ciclo de violência, para que essa violência não evolua de grau. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast da região oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe convidados, né, para conversar um pouquinho, conhecer as suas histórias, história pessoal, profissional. O Fala Mais que tem oferecimento da Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também a Concorde Informática e o Oeste Mais. E a gente está dando sequência, né, numa série de convidadas aqui a respeito do mês do Agosto Lilás. Isso aí. A gente tá conversando praticamente toda semana, né? Já recebemos aqui a Milena, que é a secretária de Assistência Social de Ponte Serrada, falando sobre esse mês importantíssimo, que é o mês de combate e prevenção, né, à violência contra a mulher. E hoje a gente está recebendo ela, que inclusive é bem conhecida já no Oeste Mais, é nossa colunista, né? Escreve periodicamente para o Oeste Mais, falando de vários temas relacionados ao direito. E, além de tudo, além de formada em Direito, ela é policial civil no município de Ponte Serrada, na comarca de Ponte Serrada. E, com muito prazer, nós recebemos a Márcia Ferreira Alves Pereira para bater um papo, para trazer um pouquinho também dos números, falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Jonathan, Jefferson. É uma satisfação bem grande para mim estar aqui hoje para conversar com vocês. E, de antemão, quero agradecer o espaço e a oportunidade que o Oeste Mais está proporcionando. E que também é um grande parceiro nessa campanha do Agosto Lilás, né? Como você falou, um mês importantíssimo para nós debatermos sobre esse tema tão importante e tão necessário nos dias atuais, cada dia mais, né? Pois é, esse é um mês específico para tratar do tema, mas ele é um tema presente, né? O ano todo, né, Márcia? Exatamente. O trabalho das autoridades, da polícia civil, seja militar, enfim, o judiciário também. Esse tema ele está presente na sociedade, mas o agosto é importante para a gente trazer números, trazer informações de forma de denúncia e também para conscientizar, né, as pessoas, as mulheres, as vítimas, enfim, né, sobre as medidas, os caminhos importantes que podem ser tomados, né, Márcia? Isso. O Agosto Lilás, ele foi intitulado dessa forma e escolhido justamente esse mês, não por acaso. O dia 7 de agosto comemoramos, né, ontem, que foi essa data, comemoramos 19 anos da Lei Maria da Penha. E é um marco muito importante e foi escolhido justamente este mês para a gente fazer esse fortalecimento das ações envolvendo todos os órgãos. E aqui em Ponte Serrada também nós estamos com esta ação com diversos parceiros, né? Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, CREAS, Assistência Social, os meios de comunicação, também as rádios, o Oeste Mais. Justamente para a gente fortalecer e levar para a sociedade a importância e os canais de denúncia, para a gente fortalecer cada vez mais, justamente para nós visarmos combater, prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, que infelizmente é uma situação que bate a nossa porta todos os dias. Sim, é uma situação bem presente, inclusive os números mostram isso.
Tem dados, né, Márcia? A gente reportou já no Oeste Mais, o pessoal quiser se aprofundar também tem dados do Estado, enfim. E na comparação, inclusive, com os municípios do Estado, Ponte Serrada figura numa posição incômoda, né? O ano passado, 2024, aparece em terceiro lugar, de forma demográfica, né, na proporção, como o município de mais casos em relação à violência contra a mulher. Sim, esses números, Jonathan, lógico, a gente tem que analisar sob a perspectiva populacional, né? Proporcional. Proporcional. Só que esse número, ele não pode passar como um simples índice para nós. Ele tem que chamar a atenção nossa e de toda a sociedade de alguma forma. Por quê? Porque já são, como eu falei, já são 19 anos da Lei Maria da Penha. Nesse período, nós tivemos muitos avanços. Nós tivemos um endurecimento de penas, nós tivemos uma atenção bastante voltada, né, da parte legislativa e aplicação na justiça de penalidades para esse tipo de crimes. Só que, por outro lado, eles continuam acontecendo. Então, assim... cada vez mais as vítimas precisam saber que elas têm para onde levar a informação, para onde denunciar, com quem contar, e para que esses números eles diminuam, né? E essa informação chegue a quem precisa chegar. Porque, às vezes, nós ouvimos falar da cifra negra. O que é a cifra negra? Não está registrado nos números é porque não aconteceu. E não é bem isso, porque muitas vezes a gente sabe que por inúmeros motivos algumas denúncias não chegam ao conhecimento dos órgãos competentes, e se não chegam ao conhecimento dos órgãos competentes, não tem como a gente agir, né? Não tem como se tomar alguma providência. Sim. Por isso a importância da conscientização para que sejam feitas sim essas denúncias, para que as mulheres tenham coragem de levar as autoridades, né? Enfim, CREAS, CRAS, as autoridades, delegacias, polícia, para que a gente possa tomar alguma atitude e visar cessar essa violência, né? Que ocorre em muitos lares hoje, né? E tu acha que esse número de Ponte Serrada, ele tem relação com a própria conscientização que é feita através das autoridades, dos meios, enfim? Porque, como tu mesmo disse, né? Pode ser que em outros municípios não tenha um índice tão alto, mas não necessariamente que não existam casos com tanto volume, né? Eles simplesmente não estão sendo chegados à parte final ali, né? Conhecimento. Exato. Exatamente. A gente não pode elencar taxativamente qual que é a causa, né? Então, nós trabalhamos com alguns fatores que podem acontecer. Aqui, claro, além de envolver uma questão criminal, nós não podemos perder de vista que se trata também de uma questão cultural. Então, se a gente for analisar municípios do interior, geralmente esse número sobe. Mas o porquê disso, né? Então, se a gente for pegar ali números de registros de boletim de ocorrência, vou citar aqui de Ponte Serrada. Os registros de boletins de ocorrência, geralmente quando tu vai entrevistar a vítima, você traça um perfil dela, até porque é um padrão que se adota durante o atendimento da vítima, sobretudo quando ela pede medida protetiva. Justamente para a gente fazer um panorama de quem é essa pessoa, quais são as características dessa vítima, o perfil justamente para dados, né? Para se trabalhar em cima disso. Justamente quando você vai olhar para esses números, a grande maioria são mulheres com pouca instrução. Ensino fundamental, ensino médio, isso deixa de acontecer quando em pessoas mais instruídas, em famílias mais abastadas, não. A gente não pode perder de vista que acontece em todos os níveis sociais, em todas as camadas da sociedade. Mas também ocorre com mais frequência, isso a gente não pode negar, porque os números indicam, em mulheres com menos instrução, mulheres que trabalham só em casa, que são do lar. São mais dependentes, né? Que são mais dependentes, exatamente. E aí a gente também cai naquela questão. O que leva a pessoa a continuar no ciclo de violência, né?
Mas nós temos que ter em mente, Jonathan e Jefferson, que isso vai muito além, são aspectos que a gente precisa trabalhar e entender, porque vai muito além da nossa capacidade de julgar, né? Porque o que acontece? São várias as formas, né? A Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de formas de violência, e algum dos tipos de forma de violência pode ser que a pessoa mais instruída, ela não aceita ser agredida fisicamente. Ela não aceita. Eu não aceito levar um tapa do meu marido, do meu companheiro, do meu namorado. No entanto, às vezes ela está sofrendo uma violência de outra forma. Uma violência psicológica, uma violência... Não está nem percebendo, às vezes, né? Exatamente. E o que se comenta que muito se bate em cima? O ciclo da violência, ele tem que ser entendido, os tipos de violência precisam ser esclarecidos para que a vítima se identifique se ela está ou não vivendo nesse ciclo de violência, para que essa violência não evolua de grau, para que ela não chegue no seu grau mais alto e não resulte em casos extremos, como a gente está vendo frequentemente, né, nos noticiários, enfim, casos de lesões graves, casos de feminicídio. É justamente isso que nós temos que ter em mente para evitar, né? Mas essa informação que você trouxe dos tipos de violência é uma informação bem importante, até se eu conseguir aprofundar, tu falou 5, né? Trazer quais são esses 5 e inclusive com exemplos né, hipotéticos, assim, porque quando a gente fala de violência, a gente sempre vai pensar na agressão física, violência né? física, Né? exatamente. Aquela que causa dano... Mas essa é uma, né? Essa tem outras é 4. uma, exatamente. A Lei Maria da Penha, ela elenca, então, esses 5 tipos de violência. A principal e a mais comum que a maioria das pessoas conhecem, como tu falou, é a violência física. E a violência física, ela é compreendida como qualquer tipo de agressão física, seja empurrão, seja um tapa, seja socos, enfim. Além da violência física, então, nós temos também a violência psicológica. O que é a violência psicológica? É aquela diminuição, aquela tortura, digamos assim, tortura na forma mais branda do termo, né? Perseguição, enfim, que o companheiro vai incutindo na companheira, e é uma violência que ela fica mais na clandestinidade, até mesmo para a mulher identificar, às vezes é difícil, né? Porque às vezes ela está tão acostumada ali com aquela forma de tratamento do companheiro que ela não identifica aquilo como uma violência, né? E também, além da violência psicológica, nós temos a violência moral, né? A violência moral, então, ela inclui os crimes contra a honra, que são a injúria, a calúnia, a difamação, aqueles xingamentos, aqueles, enfim, é comum nas brigas ali, nos boletins de ocorrência que nós atendemos, a mulher dizer que o marido, enfim, o companheiro, além de bater ou além de agredir, ou não necessariamente, às vezes não chega a esse ponto, mas proferiu palavras de baixo calão, disse que você não vale nada, não ficar comigo, não fica com mais ninguém, e aí entra também a ameaça, né? Então, geralmente uma violência ela está concatenada com a outra, né? Vão se interligando, né? Exatamente. Também temos a violência financeira ou patrimonial. A violência patrimonial, ela ocorre justamente quando o parceiro priva a mulher, seja de trabalhar, seja de ter acesso às finanças, seja justamente para que ela dependa financeiramente dele e não saia daquele relacionamento, né? Então, e isso é bem comum, Justamente quando as mulheres não têm uma profissão, às vezes esse paradigma está sendo mudado, né, com o decorrer do tempo, mas nós temos muitos casos e exemplos, né, nossos avós, nossos tios, das pessoas mais que moram no interior, que a mulher depende totalmente financeiramente do companheiro, do marido, ele que provê o sustento do lar. E pensando nisso, isso é um dos empecilhos que a mulher, às vezes, encontra para sair daquele relacionamento. Tem alguma outra?
Então, nós falamos da violência física, psicológica, patrimonial, moral e a violência sexual. Não posso deixar de falar da violência sexual para fechar ali as 5. A violência sexual, então, ela engloba ali qualquer ato do companheiro que seja contra a vontade da vítima. Então, se ela não manifestar a vontade, não seja livre a vontade dela de ter aquela relação sexual, ou, enfim, seja privada de alguma forma, então, isso também é um tipo de violência. Sim, então, esses são os 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha elenca. E dentro desse cenário, Márcia, e até pegando os números do ano passado, ali pelos dados do TJ, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foram 181 casos em Ponte Serrada em 2024. A tipificação, quais os crimes mais... Qual a forma de violência mais frequente desses últimos tempos registrada aqui no município, na comarca, enfim? Sim. Até tu falou dos números, Jonathan, me permite consultar aqui a tabela. Assim, em 2024, então, nós tivemos um total de 239 registros de boletins de ocorrência em Ponte Serrada envolvendo violência doméstica. Tá? Esse ano ainda, nós estamos, né, no mês de agosto, então são o total até então de 132. 239 é um número alto, tá? Considerando ali o ano todo. E os crimes, então, que mais são registrados são... a ameaça, ela está ali no topo dos registros. É o que mais é levado ao conhecimento nosso. Então, por quê? Justamente porque é o início ou quando a vítima identifica... não, estou sendo ameaçada. Eu decidi terminar o relacionamento, ou então eu dei contra alguma vontade do meu companheiro, do meu marido, enfim, e fui ameaçada. Esse é o crime que mais é levado nos registros de boletins de ocorrência. Mas também, seguido ali do crime de injúria, lesão corporal, vias de fato, descumprimento de medida protetiva de urgência, dano, difamação. Então, assim... todos os crimes que envolvem algum dos tipos de violência sempre estão atrelados. Mas a ameaça, ela é a que mais é relatada para nós. É a que está no topo. E são mais de 200 casos, né? Exatamente, no ano de 2024, passado. fazendo esse comparativo. Destes mais de 200 casos, tem um grau de recorrência de ser, por exemplo, a mesma vítima, o mesmo agressor nessa situação? Sim, eu não tenho agora esse dado exato aqui para te passar, mas como a gente trabalha diariamente em contato com essas vítimas e nós estamos em contato e também acompanhando esses casos diariamente, nós vemos que se repete, sim. Infelizmente, se repete. E eu acho e eu tenho certeza que essa conscientização que nós estamos debatendo nesse Agosto Lilás, ela vem justamente nesse sentido para que reforce isso para a mulher, para que a mulher tenha consciência de que o ciclo da violência, ele justamente por isso é um ciclo, porque ele se repete, né? Então, assim, às vezes ela vai lá, registra o boletim de ocorrência, no outro dia o companheiro pede desculpas, ele apresenta uma atitude diferente e ela acredita que aquela violência não vai mais se repetir. Ela encontra no agressor alguma das qualidades que ele demonstrou ao longo do relacionamento e se prende àquilo para ir lá e dizer para nós que não precisa mais o procedimento seguir, que não é mais necessário uma medida protetiva que eventualmente antes ela tenha solicitado. E o que acontece dentro desse ciclo, a gente chama que, enfim, a doutrina, os estudos chamam do ciclo de lua de mel, que é quando o agressor ele demonstra ali uma atitude positiva para a vítima, pede desculpas, traz presentes, enfim, demonstra que ele tem a capacidade de mudar e isso não vai se repetir. E, infelizmente, muitos casos se repetem. E às vezes... Desculpe te interromper, eu ia dizer, às vezes de forma mais grave, né? Exatamente. Às vezes se repete de forma mais grave. Então, o que antes foi uma ameaça, muitas vezes, e eu falo isso porque eu presencio isso diariamente na delegacia, muitas vezes ela volta lá e diz, não, mas ele antes não tinha me agredido, agora ele me agrediu. Tá? Então, assim, exatamente, o ciclo ele vai correndo e a vítima,
muitas vezes, infelizmente, espera chegar a um nível onde já não está mais suportando aquela situação para ir denunciar. E é isso que a gente tem que incutir nas pessoas, que identifique o ciclo que está vivendo, que um relacionamento saudável não depende de nenhum tipo de violência, daqueles que a gente citou antes, e que seja levado isso ao conhecimento para que cesse essa violência. Mas aí, nesses casos onde que acontece esse pedido de exclusão, no caso da vítima, né? Vai na delegacia, faz o registro, aí depois ela quer, digamos, retirar o registro. Isso acontece de fato ou a partir do momento que foi feito o registro está nas mãos da polícia? Está nas mãos da polícia a continuidade dessa situação? Aí nós precisamos identificar qual tipo de crime que foi levado ao conhecimento da polícia. Por exemplo, quando se trata de crimes contra a honra, que então ali estão incluídos calúnia, injúria e difamação, então esses crimes, eles dependem inteiramente da vontade da vítima, porque a gente chama que eles são de ação penal pública privada. O que isso significa? A vítima, além de lá fazer um registro do boletim de ocorrência, ela precisa representar pela investigação daquele crime e atuar por meio de um advogado para que o processo seja levado adiante, né? Por outro lado, os crimes de ameaça, lesão corporal, então esses crimes não dependem da representação e da vontade da vítima. Inclusive, a ameaça, ela foi modificada, a natureza da ação penal recentemente. Antes, ela precisava da representação. Então, isso acontecia muito. Uhum. Hoje, a vítima chegava na delegacia e registrava a ameaça, apresentava muitas vezes as provas da ameaça, porque pode acontecer verbalmente ou então por mensagens, né? Então, muitas vezes levava para nós, fui ameaçada assim, assim, assado, tem testemunhas do fato e depois ia lá e dizia, não quero mais representar. O que acontecia? Nesses casos, quando a vítima não queria mais representar, a investigação ela não acontecia, tá? O procedimento não tinha andamento justamente porque a lei determina que precisava da representação. Hoje não é mais assim, tanto para ameaça quanto para lesão corporal. Uma vez trazido para nós a informação e que isso tenha fundamento, né? E aqui a gente precisa entender que a palavra da vítima ela tem muito peso, ela tem um peso grande, por quê? Porque nem sempre tem testemunhas do fato, né? Porque esses são os tipos de crime que acontecem lá dentro do lar, né? Às vezes tá só o casal, é a palavra da vítima contra a palavra do autor. Então, nem sempre tem filhos juntos, né? Às vezes sim, às vezes não, ou outros familiares. Então, quando se trata de ameaça e lesão corporal, embora a vítima chegue e diga para nós, não quero mais, o procedimento ele vai seguir porque a legislação determina que ele seja dado andamento. Uhum. Sim, ou seja, ela pode até querer desistir, no caso, voltar, reconciliar ali com o companheiro, mas o processo vai ter andamento e se for uma situação bem consolidada em termos de prova e tudo mais, ele vai ter uma consequência lá no final, né? Exatamente. Ele vai andar e quando encerra ali o procedimento investigativo, o relatório, né, da autoridade policial, do delegado de polícia, então isso é submetido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Se tiver convencimento ali de que aquele crime efetivamente aconteceu, é oferecido, então, a denúncia criminal e o processo, ele caminha até uma sentença condenatória, se for o caso. Sim. Márcia, acho que é importante também falar sobre os canais de denúncia, né? Porque a gente fala muito, a própria campanha incentiva, né? Não se cale, denuncie, fale, leve ao conhecimento, né? Mas não existe uma forma só, né? Não é só procurar a delegacia. Existem várias formas de levar esse crime ao conhecimento das autoridades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Sim. Os canais de denúncia, a gente está veiculando fortemente agora na nossa campanha do Agosto Lilás, né? Para que não se prenda a uma forma só de fazer essa denúncia, levar ao conhecimento das autoridades e dos órgãos competentes às violências que ocorrem.
Então, nós temos o 180, o número 180, ele é uma central de atendimento à mulher. Então, a pessoa pode estar ligando, fazendo uma denúncia, qualquer pessoa, isso é importante dizer que não precisa ser só a vítima, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, desde que tenha as informações e que possa ser identificada aonde está essa pessoa que precisa de ajuda, que precisa ter uma intervenção municipal, estatal, né, ou policial, naquele caso. O 190 é o número da Polícia Militar, eles estão também veiculando da Rede Catarina ali, o aplicativo do PMCC Cidadão, né? As delegacias de polícia estão sempre à disposição também para receber essas denúncias. O 181 é o canal também da Polícia Civil, o número de denúncias que vocês podem estar acionando. O CREAS de Ponte Serrada, o CRAS, enfim, os serviços da assistência social municipal, falando a nível local aqui do nosso município, também estão trabalhando conosco, estão trabalhando em parceria e reforçando a importância de que eles também recebem essa informação, porque muitas vezes, e não raras vezes, as vítimas não querem comparecer a uma delegacia de polícia, não querem acionar a polícia militar porque às vezes estão ainda dentro do relacionamento, o companheiro vai ficar sabendo. Então, nós temos muitos casos pontuais dessa natureza que precisa que sejam por outros meios que essa denúncia chegue até nós. Sim. Então, nós temos aí os canais da assistência social também. Que são canais indiretos, digamos assim, né? Exatamente. A pessoa ela não precisa se expor, a vítima, no caso, né? Diretamente, né? Ela pode procurar outros caminhos ali para levar essa informação para as autoridades. Isso aí. Márcia, tem um aspecto, um artifício dentro dessa situação da violência que é a medida protetiva, né? Uma solicitação feita pela vítima, né? É um requisito feito pela vítima ou a própria autoridade pode identificar a necessidade de requisitar e de que forma funciona? Então, a medida protetiva ela é um instituto que também trazido pela Lei Maria da Penha, né? E que pode ser solicitado pela vítima de algumas formas, diretamente na delegacia de polícia, né? Com a Polícia Civil, pode ser também solicitado junto ao Ministério Público. O que é a medida protetiva de urgência? Ela é uma garantia, uma proteção, né? Um instituto que visa proteger a vítima nos casos de violência. Ela não necessita necessariamente que se tenha uma investigação em andamento, um processo criminal. Ela é entendida como uma medida à parte, né? Então, se a vítima ir lá e relatar que ela está sendo perseguida, que, enfim, que está sofrendo algum tipo de privação por parte do companheiro ou não quer, ou ex-companheiro, que é o que é muito comum, né? Então, ela pode solicitar as medidas protetivas de urgência e que a Polícia Civil ela faz esse pedido e direciona ao Poder Judiciário, que quem concede essas medidas é o juiz, é o Poder Judiciário. Dentro das medidas protetivas de urgência, então, tem alguns requisitos ali que podem ser estabelecidos, né? Algumas privações que podem ser estabelecidas e direcionadas para o autor. Então, dentre elas, a gente pode citar aqui afastamento do lar conjugal, porque quando residem juntos, né? Quando se trata ali de casal, enfim, o que moram juntos, restrição de aproximação, tá? De aproximação da vítima ou de familiares, porque muitas vezes esse rodeio, digamos assim, do autor, do agressor, envolve também a família. Então, a lei se preocupa com isso e traz esse quesito que pode ser pedido em favor da vítima e dos familiares. Proibição de contato com ela, seja por telefone, por mensagem ou por intermédio de familiares, também pode ser pedido. Que seja determinado que não frequente determinados lugares. Por exemplo, a vítima costumeiramente frequenta uma igreja no final de semana. E ela sabe que o autor também frequenta. Ou então frequenta justamente para ter uma forma de aproximação dela. Isso também pode ser pedido. Então, são vários pontos que a lei traz
em benefício e que, a depender do caso, analisando o caso concreto, o juiz vai estabelecer acesso à arma de fogo, porque muitas vezes as ameaças, ou então a vítima se sente, às vezes não diretamente, mas indiretamente ameaçada, sabendo que o autor detém posse de arma de fogo, né? Então, isso também pode ser uma privação dentro das medidas protetivas. Uhum. Digamos assim, ele tem a posse, o juiz indefere a posse. Exatamente, dele. porque muitas vezes as ameaças são feitas com utilização de arma de fogo. Então, quando isso ocorre, sim, a vítima traz para nós essa informação, a autoridade policial ela pode representar, né, por uma busca e apreensão e ser retirada a posse dessa arma de fogo da pessoa, visando coibir ali que seja utilizado para uma finalidade criminal, né? Uhum. E até quando veio o delegado aqui, né, no início do ano, participou do podcast, a gente também abordou sobre esse tema das medidas protetivas. Como é que é a própria efetivação, né, da medida, a parte fiscalizatória, de certa forma? Porque corriqueiramente também acontece, inclusive a gente noticia, né, quando acontecem casos de feminicídio, que é o mais extremo, né, da situação, em muitas situações dessas, tem lá que a vítima, né, ela tinha uma medida protetiva contra o autor, né? Exatamente. O assassino na ocasião, né? Uhum. Esse panorama, Jefferson, a gente não pode levar como... colocar de uma forma taxativa, justamente porque ele é uma exceção, né? Infelizmente ocorre, mas não é a regra, e não tem que ser a regra, né? Quando se defere um pedido de medida protetiva de urgência, isso vem de uma determinação judicial. Então, isso é muito sério. A partir do momento em que é deferido aquelas restrições que nós citamos antes, o oficial de justiça, então, vai com uma decisão judicial e alerta e lê uma por uma das condições, das restrições que o autor está condicionado a partir daquele momento, e ele está ciente de que, a partir daquele momento, ele não pode descumprir aquelas restrições judiciais justamente porque é uma ordem judicial. Quando o agressor está certo e está ciente de que ele vai descumprir essa ordem judicial, isso é um aspecto em que nós não podemos prever. Nós nunca saberemos aonde está a próxima vítima de feminicídio, infelizmente. Sim. E onde está o próximo autor. O que nós temos que trabalhar firme a vítima precisa trazer para nós essas informações, solicitar a medida protetiva de urgência e buscar proteção. Óbvio, quando a polícia, o Estado, ele não pode se fazer presente 100% em todos os lares, em todos os lugares onde estão as vítimas de violência. Uma escolta, né? Exatamente. Mas a lei, ela traz essa proteção e é um grande avanço. Por quê? Quando se tem um descumprimento de medida protetiva, a partir do momento que o autor ele é intimado e ainda assim ele tá certo de que ele vai descumprir, ele pode ser preso. Então, a prisão preventiva existe e pode ser, e inclusive ocorre de diversas formas e em diversos momentos aqui mesmo na comarca, quando a vítima também é bastante frequente, né? Bastante frequente e importante, e ela tem que ser feita. Por quê? Porque é a forma de a polícia garantir para a vítima de que descumpriu, ele está sujeito à prisão e vai ser preso, né? Então, claro, nós não vamos zerar e seria o mundo ideal, né? Que existisse a medida e que não acontecesse mais os crimes mais gravosos. Mas, infelizmente, nós não temos esse controle. Então, nós temos que usar todos os meios de que a legislação nos dispõe, de que as autoridades têm como fazer para que se efetive essas medidas e que se dê a proteção que a vítima... que a gente consiga efetivar para ela até o ponto que a lei nos permite, né? Sim. E no caso das prisões, em que momento elas ocorrem? Tem, nesse caso do descumprimento da medida protetiva, é uma possibilidade de haver prisão. Obviamente, também, quando ocorre o
feminicídio, né? Mas existem outras situações onde que o agressor, ele também pode ser levado à prisão, nesses casos de violência contra a mulher, de todos esses que você elencou ali, dos 5 fatores, né? Sim. A prisão, ela pode ocorrer de algumas formas, né? Então, nós podemos falar aqui da prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante, ela precisa ser acionada a polícia no momento em que ela está acontecendo, né? E quando que isso se verifica? Geralmente, tu falou, né? Dos 5 tipos, mencionou ali dos 5 tipos de violência. Algumas violências, elas são de cunho íntimo e às vezes são difíceis de ser identificadas. Então, é mais difícil de acontecer uma prisão em flagrante por conta de uma violência psicológica, moral, sexual, financeira, né, patrimonial. Agora, a violência física, não. Ela é algo que pode ser visível aos olhos das outras pessoas, né, e que pode estar ocorrendo ali a pessoa acionar a polícia no momento em que está acontecendo e ocorrer a situação flagrancial. Outra forma de prisão também são ali o descumprimento da medida protetiva de urgência, que também pode acontecer de forma flagrancial. A vítima, ela tem uma medida protetiva, o autor não pode se aproximar da casa dela, mas ela está percebendo que o autor está rondando a casa, está tentando acessar um local que ele não pode. Ela aciona a polícia e se eles verificar que ele está realmente tentando fazer esse contato ou quebrando essa medida, também existe a prisão em flagrante nesse caso. Quando não ocorre o flagrante, então, trazendo ali os elementos que indiquem que ocorreu o descumprimento, muitas vezes o autor está proibido de manter contato e ainda assim ele entra em contato com a vítima, manda mensagens, tenta ligações, insistentemente, às vezes através de outras pessoas. Quando isso se comprova dentro de um procedimento, geralmente dentro do inquérito policial, quando se comprova o descumprimento, também o delegado pode representar pela prisão preventiva ou então encaminhar isso ao Ministério Público e ter o andamento de um processo criminal e uma condenação e se efetivar uma prisão também dessa forma. Em relação você falou brevemente antes, Márcia, sobre o perfil das vítimas, né? Às vezes são pessoas com menos condições financeiras, né? Menos grau de escolaridade e tudo mais. Mas os agressores, existe um perfil característico também dos agressores? Seja ele de qual forma, em relação à faixa etária, até também o grau de escolaridade, ou se tem algo de histórico já familiar nesse sentido? Sim, o perfil dos agressores também ele vem se repetindo, né? Muitas vezes e na grande maioria das vezes são também pessoas com menos instrução, mas não absolutamente. Não é regra. Não é regra, não é regra. E também o que acontece, eu acho que não podemos deixar de citar, porque nesse trabalho em entender qual é o perfil do agressor, o Poder Judiciário ele tem também está encampando ali um projeto muito bom, muito legal, que é o trabalho com esses homens autores de violência doméstica. E isso é muito importante porque você trabalha aonde está ocorrendo e quais são as causas da ocorrência dessas agressões. Porque o homem também precisa entender qual é o seu papel no relacionamento, qual é o seu papel na sociedade e o que leva a essas formas de agressões. Então, esses trabalhos com grupos reflexivos de homens que o Poder Judiciário está trabalhando, inclusive aqui em Ponte Serrada, esses grupos que estão ocorrendo ou vão ocorrer, é um projeto bem legal e que precisa realmente ser trabalhado. E por que nós precisamos entender isso? É fácil ou então é mais comum nós trabalharmos com as vítimas, com as mulheres, para elas identificarem que elas precisam levar para nós o que está acontecendo, que precisam quebrar esse ciclo de violência. Porém, nem sempre é efetivo elas saberem que elas figuram como vítima dentro do relacionamento e retornarem para o lar e lá o autor continuar com o mesmo comportamento e ele não entender
como ele pode mudar isso e como pode evoluir dentro do relacionamento para que isso não aconteça mais, né? Então, por isso é muito importante nós não trabalharmos somente com as mulheres. Sim. A gente precisa As conscientizar... duas pontas, né? Exatamente. E precisamos conscientizar a sociedade de que as mulheres, elas figuram como vítima, existe uma lei protetiva para elas, mas que precisa também se trabalhar da causa disso, né? E que são várias as causas disso, as causas das violências. E eu cito aqui e tenho para mim que o fator cultural ele é muito forte nesse sentido. Muitos homens repetem as atitudes em que foram criados no seio familiar. Às vezes eles cresceram vendo a violência acontecer dentro de casa, a parte da masculina se impor mais do que a feminina vindo do pai, em relação à mãe, dos avós. E isso se repete e precisa ser desconstituído, mas isso é algo que precisa ser trabalhado a longo prazo, né? Sem dúvida, porque, como tu disse, é cultural, né? Então, da mesma forma como a gente sabe que você dar um tiro numa pessoa é um crime... também tem que saber que agredir uma mulher de todos esses fatores, não só a física, mas todos esses outros ali que você mencionou, também é crime. Então, acho que é muito sobre esse trabalho também de conscientização da sociedade, né, do homem, da mulher, enfim, para trazer esse detalhe e evitar potenciais agressões que viriam a acontecer, né? E isso, a educação é o caminho. A educação, sem dúvidas, é o caminho. Seja trabalhando desde agora, a nossa geração que vão ser os futuros homens, né? As nossas crianças. Mas também não deixar de efetivar um trabalho com a sociedade que já está instalada, né? Porque é onde os crimes estão ocorrendo, estão sendo repetidos, e esse trabalho em conjunto, conscientização, prevenção e repressão, são o trabalho que precisa ser feito para toda a nossa sociedade. Você fecha o ciclo aí, né? De alguma forma você atua com eficiência, né? Em algum desses 3 pontos ali que você citou. Exatamente. Márcia, a gente falou bastante já sobre o Agosto Lilás, né? As formas de denúncia, as formas de violência e tudo mais, né? E para expandir um pouquinho, aproveitar a tua presença aqui no Fala Mais, falar um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as escolhas que você fez na sua vida profissional, principalmente, né? Que foi a escolha pelo direito e mais à frente a escolha pela carreira policial. Você ingressou na Polícia Civil. Tem pouco tempo, inclusive, né? Quantos anos já? Eu ingressei no ano de 2022. 22, então. Tem 3 anos aí que é policial civil. Isso. Conta um pouquinho como é que foram essas escolhas, como é que foi seguir esse caminho. Então, eu sempre tive muita identificação com a área do direito. A área jurídica sempre foi algo que me atraiu muito, mesmo antes de eu conhecer. Então, quando eu iniciei o curso de Direito, eu tive a certeza de que era aquilo mesmo que eu queria. Eu sempre brinco que se eu tivesse que hoje começar a estudar de novo, do zero, eu faria Direito novamente. Durante ali, o curso, eu fui tendo contato, então... Fiz estágios, passei pelo Poder Judiciário, Ministério Público, e foi onde eu fui me identificando, e isso foi guiando as minhas escolhas, né? Tive bastante contato com a parte criminal, então isso me direcionou também para a atuação na Polícia Civil quando abriu o concurso. O concurso eu fiz ainda no ano de 2017, eu estava ainda na faculdade, não tinha terminado o curso ainda, abriu o concurso. Eu prestei o concurso e fui nomeada em 2022, então demorou um tempo 5 anos depois. Isso. Foi, inclusive... Demorou mais tempo para ser nomeada do que ao tempo que você está na profissão, né? Exatamente. Então, eu terminei a faculdade em 2018 e após isso eu continuei em contato com a esfera criminal, trabalhando no Ministério Público. Trabalhei como, enfim, fiz residência, depois trabalhei como assistente, né, de promotor, então, e sempre em contato com a parte criminal. Então, quando ocorreu a nomeação para a Polícia Civil, eu encarei esse desafio, e também porque eu já tinha muita identificação com essa área, né, e de alguma forma eu queria contribuir para a sociedade
com o conhecimento que eu tinha e que eu busco todos os dias, né? Então, foi assim que eu escolhi entrar na Polícia Civil. Mas isso foi gerado a partir de uma escolha 100%, digamos assim, pessoal? Você teve algum tipo de referência, até mesmo dentro da família, ou dentro de um ciclo de amizades, enfim? Sim, eu costumo dizer que eu não nasci com o sonho de ser policial, né? Quando eu era criança, eu nunca mencionei isso, queria ser professora. Mas o que me levou justamente foi o percurso, né? O percurso e a identificação com alguns nortes ali do direito. Sim, eu tinha amigos que já estavam dentro da Polícia Civil, e quando abriu esse concurso, tinha a possibilidade de eu trabalhar aqui, na minha região, e tive a grata satisfação de ser lotada aqui em Ponte Serrada. Então, isso foi um dos fatores também que foi decisório para eu optar e para eu prestar o concurso e assumir depois. Pois é, como é que funciona? Porque você foi chamada ali 5 anos depois, 2022, prestou o concurso lá em 2017 ainda, mas a escolha geográfica do local para você atuar, você teve liberdade para escolher? Você foi designada? Como é que aconteceu? Sim, então a gente passa pelas 5 fases do concurso, faz o curso de formação na Acadepol. E nesse período do curso de formação, que no nosso caso foi de 6 meses, tem então uma etapa que é a escolha de vagas. A escolha de vagas ela é elencada por classificação no concurso. Então, tem ali, são dispostas as cidades em que tem vagas para o cargo, né? O meu cargo é agente de polícia, então tinha também escrivão no nosso concurso, então escrivão e agente. E era elencado os lugares em que tinham vagas que você poderia escolher, né? E aqui a nossa região oeste, muitas pessoas que prestam concurso são de outros estados, são de outras regiões. E eu tive a sorte e a grata satisfação de quando, no meu momento de escolher, tinha vaga em Ponte Serrada. Então, eu vim para casa, né? Sim. Ficou em casa já. E dentro da carreira da Polícia Civil, ela tem algum tipo de semelhança com por exemplo, a militar, onde que você vai... são patentes, né, que chama. A Polícia Civil também você vai... de certa forma, galgando patentes? Vai escalando? Como é que funciona isso? Então, o plano de carreira da Polícia Civil, elas são, dentro do nosso cargo, elas são divididas em níveis, né? Então, são divididas do nível 1 ao 8. Então, a gente entra no nível 1 e conforme o passar do tempo, vai subindo os níveis dentro do nosso cargo. Mas permanece no cargo. Tem um projeto, enfim, de lei para ser unidos os cargos ali, transformado em um único cargo, mas isso é algo futuro que ainda está sendo discutido, não sabemos quando que será implementado. Mas atualmente são divididos agente de polícia, se você entra agente de polícia, tu vai seguir dentro dos níveis, mas vai permanecer no cargo. Escrivão de polícia, psicólogo policial. Então, são os cargos assim que dentro do nosso concurso são determinados por níveis, mas a gente não sai do cargo. E a questão da parte de delegado aí é outro concurso? É outro concurso, dentro da Polícia Civil também, né? Mas aí é o concurso direcionado para delegados mesmo. Específico, né? Específico porque é mais área jurídica, né? Bom, você é formada em Direito, né? E tem, inclusive, especializações na área, né, Márcia? E esse é um requisito para o concurso de delegado, que o direito não é requisito para ser agente, né, para ser policial. O concurso da Polícia Civil ele exige curso superior, mas não específico. Não necessariamente o direito. Exatamente. Né? Para delegado, no caso, o direito é essencial. Então, assim, se abrir um concurso para delegado, você tem intenção de prestar? Você está satisfeita com o cargo que você chegou? Se identificou com isso? É isso que você quer? Ou você tem ideia de tentar outras coisas, outras formas, seguindo na carreira da Polícia Civil? Eu costumo dizer que eu sou uma eterna estudante, né? Eu não paro de estudar e nem posso. Dentro da Polícia Civil eu sou bem realizada, embora eu esteja há 3 anos, eu me identifico
bastante com o cargo e também com a função, porque de alguma forma a gente consegue fazer com que o nosso trabalho subsidie ali uma condenação e uma justiça, né? Esclarecer crimes, trazer satisfação para as vítimas. Então, isso é algo que me satisfaz pessoalmente dentro da minha profissão. Mas, obviamente, que eu sigo estudando e eu pretendo prestar concursos, enfim, outros dentro da área jurídica, mas, por enquanto, eu estou bem feliz dentro da Polícia Civil. Legal. Bom, algum aspecto que tu queria falar e a gente não te perguntou? Então, eu queria reforçar aqui a nossa atuação da Polícia Civil frente à campanha do Agosto Lilás, né? Colocar à disposição de toda a sociedade as portas abertas da delegacia e também os canais de denúncia para que seja a porta de entrada da elucidação de crimes e também de uma forma preventiva de muitas vítimas, né? E reforçar também a adesão das pessoas, né, a essa campanha que é tão importante e que está sendo bastante veiculada. Agradecer também a parceria do Oeste Mais, né, em nome também do Dr. Rodrigo, o nosso delegado de polícia, que é um fortalecimento bem grande da parte de veicular informação por parte de vocês, né? A gente não pode deixar de agradecer. E também conscientizar a população que busque conhecimento a respeito de tudo isso que a gente comentou aqui, a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher, para que seja cada vez mais a gente fortaleça o conhecimento incutido nas pessoas e as denúncias, para que sejam, para a gente ir diminuindo esses números, né, que tanto nos assustam. E também para que as vítimas elas não se sintam de forma alguma desamparadas, né? Porque elas... a gente até conversou com a Milena aqui, que é assistente social, secretária da assistência social. Existe toda uma rede, né, de apoio, né, para essas vítimas aí. Então, elas podem, inclusive, ser beneficiadas com locais para ficar, se precisar sair de casa, né? Enfim... Exatamente. Elas podem procurar fazer essa denúncia e receber o amparo do poder público. As vítimas, sendo conhecedoras dos direitos que elas têm, fica mais fácil elas procurarem ajuda e saberem onde procurar. E saber que elas têm com quem contar, né? Exatamente. A assistência social e todos os órgãos que estão envolvidos na campanha, de alguma forma, podem atuar e direcionar essa vítima. As vítimas não estão sozinhas e têm que ter consciência, elas precisam ter esse conhecimento de que elas não estão sozinhas e que nós estamos aqui para oferecer essa ajuda, essa proteção e esse encaminhamento para todos que precisarem. Muito bem. Mais uma vez frisando, Márcia, os canais de denúncia, os telefones, bem rapidamente. Sim. Então, nós temos o 180, que é a central de atendimento à mulher, ou 181, que é o canal de denúncias da Polícia Civil, o 190, que é da Polícia Militar, o CREAS de Ponte Serrada é o 3435-1585, né, falando a nível local. Então, todos esses locais, tanto de forma contato telefônico ou presencialmente numa delegacia de polícia, podem ser acionados. Muito bem. Márcia Ferreira Alves Pereira, conosco aqui no Fala Mais. Obrigado, Márcia, pela sua presença, por trazer essas informações, por aprofundar esse tema que é tão importante na sociedade, né? E especialmente agora, nesse mês, o Agosto Lilás, que é o mês de prevenção e combate à violência contra a mulher. Obrigado pela sua vinda aqui. Sucesso. E parabéns, inclusive, né, pela carreira também. Isso aí. Obrigada. A gente agradece também, mais uma vez, né, a parceria do Oeste Mais e pelo reforço da campanha. E agradecemos aqui a oportunidade de nós estarmos trazendo essas informações bem importantes para a nossa sociedade. Perfeito. Bom, agradecimento também a vocês, né, que acompanharam mais esse episódio. Acho que é muito importante, a gente sempre pede, né, para curtir o vídeo, mas nessas situações aqui, especificamente, além disso, é compartilhar, né, fazer com que esse tipo de assunto ele chegue para mais pessoas, né, então
É importante a gente ter esse fator multiplicador, né? Que as pessoas que estão assistindo aqui, elas levem para outros esse tipo de conhecimento. Beleza, pessoal? Também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Cicobi Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, Concórdia Informática e o Oeste Mais. Tudo certo? Nos vemos na próxima semana.